Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, que você possa ser muito abençoado, que o seu dia hoje seja um dia repleto de bênçãos e que você possa ser um canal também, que você possa compartilhar esse vídeo com os seus grupos, com os seus amigos, porque eu creio que o Senhor tem uma mensagem do coração dele. Eu tenho já orado já há algum tempo sobre essa mensagem. Então compartilhe, seja uma bênção para uma outra pessoa, porque a palavra de Deus, ela é sempre um presente. O maior presente que você possa dar a alguém, a palavra de Deus é sempre o melhor presente, porque através da palavra de Deus uma vida pode mudar, uma ideia pode brotar e coisas novas podem acontecer. Então que Deus te abençoe. E eu gostaria de pedir para você, se você tiver a sua Bíblia, ótimo. Se você não tiver, acompanhe com o coração bem leve, com a mente tranquila, para você ter, captar tudo aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração, tá bom? Então, quero ler aqui em Ezequiel, no capítulo 34, a partir do assim: Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e com brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouça a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmo em vez de cuidarem do rebanho, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho, e eu lhes tirarei a função de apacentá-los, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Essa mensagem é o Senhor, próprio Deus, dando uma palavra para que Ezequiel entregasse diretamente aos líderes, aos pastores de Israel. E os pastores, naquela época, eles tinham, né, até hoje, né, a gente quando fala pastor, a gente sabe que pastor é aquele que cuida, né, que o próprio Senhor diz que ele, né, é o pastor, ele dá a vida, né, pelas suas ovelhas. Então, o pastor é aquele que se dedica, né, que deixa muitas vezes a sua própria vida para cuidar, né, das ovelhas. As ovelhas é aquela que precisa, né, de um cuidado, que precisa ser direcionada, que precisa ser cuidada. A você líder, a você pastor, a você que cuida de um rebanho, que o Senhor colocou sobre a sua vida essa responsabilidade de cuidar, de amar. Hoje a gente vê que os tempos vai passando e há muitas coisas, né, que podem sobrecarregar e tirar o foco de uma liderança, tirar aquele desejo, aquele amor que muitas vezes ele teve lá no começo, devido a tantas coisas, tantas influências, ele vai perdendo mesmo o foco, vai perdendo o significado de ser um pastor, né?
Então é muito importante você, líder, pastor, esteja muito alinhado com a palavra para que você não se perca nesse caminho, que você está realmente fazendo o seu papel de pastor, você está sendo um bom líder e você está ali entregando as mensagens, você está fazendo isso, mas nós temos que ter a visão de um pastor, não só de uma liderança como um responsável de muitas atividades, mas responsável por cada ovelha, né? Porque a Bíblia fala aqui, o Senhor está dizendo que muitas ovelhas foram dispersas e os pastores não foram saber o que está acontecendo, deixaram elas se perderem, se preocuparam com até mesmo vestimenta, se preocuparam com cuidados dele mesmo e esqueceu que cada ovelha ela é única. Eu me lembro que antigamente, hoje parece que se perdeu muito isso, né? A gente sabe que há condições para se voltar a esse princípio, né? Eu lembro que o pastor ele perguntava, né? Tá tudo bem, né? Você precisa de alguma coisa? Ou então quando via algum, não que isso seja, né, tão importante, mas mostrava aquele cuidado, né? Eu me lembro que quando a gente ficava alguns semanas sem ir na igreja, o pastor ele pegava o telefone, tá tudo bem, olha, se ele soubesse que a ovelha tinha desviado, ele tentava fazer uma visita, ele tentava ver o que estava acontecendo, ele se aproximava dela para que ela voltasse, né? Então, essa é a função, e o Senhor aqui, amado pastor, amado líder, essa mensagem é de amor para você. Eu sei que tem muitos pastores que dá a sua vida mesmo, que dedica direitinho, mas o Senhor está dizendo aqui que o mais importante é você não deixar que o seu foco, que é de amar as ovelhas, que é de cuidar, que é de se importar, para ela não se perder, o seu foco não se perca diante de tantas coisas que podem chegar até você, de tantos compromissos que você possa ter, que o seu compromisso maior seja em cuidar das ovelhas, em cuidar, porque a gente sabe que a igreja muitas vezes demanda, né, muitos compromissos e às vezes sai pessoas ali do rebanho e muitos líderes, devido a tantos compromissos, eles ficam dispersos e aí a ovelha se perde e o pastor às vezes fica sem tempo de mandar uma mensagem, de tentar fazer uma visita com amor, com cuidado. Eu não digo assim que o pastor, né, vai ser aquela pessoa assim que vai ter que fazer esse papel insistente, isso, não, porque isso é o próprio Espírito Santo. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é que se isso não acontecer, ele mesmo vai. A Bíblia fala aqui, ó, olha que lindo aqui no versículo 15, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e a farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho. Então aqui tem uma mensagem tanto para o pastor quanto para as ovelhas. Então, o papel do pastor é ir atrás da ovelha, ver o que está acontecendo, de tentar ter contato com ela, ver por que ela se afastou, qual foi o motivo, tentar apaciguar, tentar trazer essa ovelha de novo para o rebanho. E a ovelha, ela está tendo essa chance, esse cuidado do pastor ter ido até ela, mas o Senhor disse também que aquela que quiser ser cuidada, o Senhor vai novamente dar uma oportunidade para ela, vai ser restaurada, ela vai ser abençoada, vai voltar para o aprisco novamente, mas aquela que não quiser, que for rebelde, o Senhor vai deixar que ela tome o seu caminho. Mas é muito importante que você, pastor, você, líder, não perca o foco, sabe? Não perca a essência. A gente sabe que o mundo atual faz com que a mídia, a internet, faz com que perca um pouco. Parece que alguns líderes, eles só estão preocupados em passar a mensagem. Isso é muito importante. A gente sabe que essa é uma das funções primordiais de uma liderança,
mas nada como um cuidado, nada como uma ligação, nada como uma aproximação. A gente sabe que tem aquela frase que fala assim, que pastor cheira a ovelha, né? Então que você possa se importar com aquela ovelha que está longe, que você já não está vendo mais na sua igreja, que está fazendo, você vê que o lugarzinho dela já não está ali, sabe? Tenta procurar, saber o que está acontecendo, deixa tudo de lado, porque esse é o que o Senhor está nos mostrando. O Senhor está nos dizendo, olha, filho, você precisa se importar com essa minha ovelha. Não simplesmente deixar, ela não quis, então eu não vou me importar, cada um para o seu lado. Não é isso que o Senhor está nos dizendo aqui. Ele está nos dizendo que ele, se for o caso, ele mesmo vai buscar. Então ele tá assim, nessa mensagem, ele está entristecido, porque os pastores de Israel estavam cuidando mais de si mesmo do que do rebanho. Então a gente tem que ter essa dosagem, né, de nos cuidar, mas entender que quando o Senhor ele coloca sobre um líder, sobre um pastor, uma responsabilidade, um chamado, a gente sabe que há esse compromisso de trazer de volta aquelas que estavam perdidas, aquelas que se perderam, que por algum motivo, às vezes um mal entendido, às vezes alguma palavra, sabe? E na cabeça da pessoa ali tá aquela informação totalmente distorcida. E o que acontece? O inimigo está amando essa situação, porque não foram resolvidas, não foram conversadas, e cada vez mais as ovelhas vão se afastando e acabam também, muitas vezes, levando mensagens erradas para outras ovelhas e se perdendo nesse próprio. Eu não vou ler para vocês todo o capítulo, mas fala sobre isso também. E as ovelhas um dia se perdeu e ainda acabam também contaminando também outras ovelhas que poderiam estar juntas, que poderiam estar no aprisco junto. Então que a gente volte à essência, o pastor volte à essência de se conectar mais, de poder se aproximar mais, e a correria, delegar funções para que esse papel do pastor ele fique muito, para que o Senhor ele não venha tirar essa função, porque olha o que a palavra de Deus diz aqui, né? Assim diz o soberano, aqui no 34:10, estou contra os pastores e os considerarei responsável pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-los, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Então, quando você não vai atrás, não cuida da forma correta que o Senhor almeja, o próprio Deus vai tirar de você essa função. Você mesmo já não vai ser mais pastoreado por ele, porque você está deixando a desejar o que o Senhor tem pedido para você. Então, procura saber o que aconteceu com aquela ovelha, por que ela se afastou. Ah, mas eu já fui uma, já fui duas, já fui 3 vezes atrás, a pessoa. Mas faça a sua parte, vá atrás, veja o que aconteceu, tenta um diálogo, tenta uma situação, tenta procurar saber o que aconteceu com essa pessoa. E se realmente aí não teve jeito, aí sim você pode lavar suas mãos. Mas não perca o foco. A gente vê muitas coisas acontecendo, muitas pessoas afastadas, porque não vieram, às vezes o orgulho, né? Muitas lideranças têm orgulho de falar, eu não vou atrás, sabe? Ah, essa pessoa já era assim, mas o Senhor não está dizendo assim, ele está falando que o pastor dá a vida. Eu sei que muitas vezes a gente parece que é difícil, né? Você se sujeitar a ir atrás de uma pessoa que está sendo rebelde, mas vá, faça a sua parte, vá buscar essa ovelha, não deixe ela perdida. E você, ovelha, volte para o aprisco, não fique longe, aceite, sabe? Aceite ser liderada, aceite uma liderança sobre a sua vida, sabe? Não tem lugar melhor do que estar junto, na casa do Senhor, sendo liderada por um bom pastor, por aquele que realmente entendeu qual é o seu chamado. Então volte, ovelha, seja humilde, reconheça que o seu lugar é ali, que não há outro lugar, se entenda, nada do que uma boa conversa dirigida pelo Espírito Santo para que tudo volte ao normal. Então, que essa mensagem possa tocar o seu coração, você liderança, você pastor, que o Senhor
sabe? A Bíblia fala que a gente deve buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Então, o que estava acontecendo com esses pastores? A Bíblia fala que eles estavam preocupados com eles mesmos. Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca e nem cura a doente. Então, o que o Senhor está falando? Que as fracas precisam ser fortalecidas, as doentes precisam ser curadas, todas, quem vai encaminhar isso é tudo o pastor, é a liderança. Então, que você não se sinta sobrecarregado por essa mensagem, mas que você se sinta amado. Talvez você tá sobrecarregado, fadigado, porque aquilo que o Senhor pediu para você, você não está fazendo. E o que o Senhor não pediu para você, você está fazendo. Então, volte a ser como o Senhor quer. Volte a fazer o que o Senhor quer. Não se envolva demais com coisas que não é isso que o Senhor está te pedindo. Busque a direção do Espírito. Busque ser guiado pelo Espírito em tudo, em todas as direções que você for tomar. Então, que você possa ser abençoado, que você possa se sentir amado por essa palavra, mas tente buscar as ovelhas do Senhor, para que o próprio Deus não te rejeite, porque é isso que a palavra do Senhor está dizendo. E para você, ovelha, que está fora do aprisco, que se desviou, que está afastada, volte para o caminho, volte para os braços do Pai, volte a se envolver novamente, seja perdoada, perdoe, porque não há lugar melhor do que estar juntos adorando na casa do Senhor. Não há lugar melhor do que esse. Então, que a gente possa voltar à essência verdadeira, à essência do que é o que o Senhor quer de nós. A Bíblia fala que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, que você seja como Cristo, como imitador de Cristo, dando a sua própria vida, buscando aquelas que se perderam, se importando como elas estão, porque essa é a função do pastor, essa é a função do cuidar das ovelhas, de cuidar das ovelhas, que você possa se sentir amado por essa mensagem. Não é uma mensagem que você vai se sentir acusado, mas é uma mensagem de amor, para você voltar a praticar aquilo que o Senhor quer de você. Quero fazer uma oração por você também, ovelha, que está desviada, que não está junto ali com as outras ovelhas. Volta para a casa do Pai, ali é o seu lugar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa pessoa seja abençoada, Senhor. Que esse líder, que esse pastor, Senhor Jesus, possa voltar a cuidar das suas ovelhas com amor, a buscar aquelas que estão perdidas, Senhor, a se importar mais com a vida delas, Senhor, do que qualquer outros compromissos, Pai. Que o Senhor possa abrir os olhos, dar discernimento, Senhor, que ele seja abençoado, Pai, que ele seja diferenciado a vida desse pastor, desse líder, Pai. Também abençoa essa ovelha, Senhor. Dê forças para ela voltar para o aprisco, para ela voltar para a comunhão, para ela voltar para o lugar dela, Senhor. O lugarzinho dela está lá, Senhor, separado para ela, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo todos, Pai, com a paz do Senhor. Amém. Que você fique com essa mensagem, que o Senhor te abençoe em tudo, que você possa abrir o seu coração e entender que essa mensagem foi para você. Beijo bem carinhoso no seu coração. Até o próximo vídeo.